Bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. No vídeo de hoje eu trago para vocês a camisa que faz parte do conjunto Rio. Eu espero que vocês gostem e se inspirem a fazer o de vocês. Qualquer dúvida deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em responder. Para a camisa eu utilizei 2 novelos do azul e um do verde, no total de 3 novelos. Aqui eu tenho a parte de trás para mostrar para vocês. Eu vou mostrar aqui no papel. A parte de trás eu fiquei com uma largura, com um comprimento de 60 centímetros. De largura, fiquei com 48 centímetros. Essa é a parte das costas. Foram 45 carreiras, 15 faixas, cada faixa tem 3 carreirinhas. E aqui é a parte, uma das partes da frente. Como é ímpar, a parte de trás acabou com 15 faixas, a parte da frente eu fiz com 7 faixas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, aqui é a metade do meu trabalho. Aqui onde tá o marcador. A outra metade vai ficar aqui. E vai me sobrar essa parte aqui do centro. Só que não tem problema, porque eu vou fazer 4 ou 5 carreirinhas de um lado de ponto baixo e 4 ou 5 carreirinhas de um lado para outra parte de trás. Pro tamanho M, eu fiz 90 pontos mais 5, que é equivalente a 30 bloquinhos. Se você não tem certeza do seu tamanho, faz uma correntinha bem grande, vai medindo, que é sempre melhor sobrar do que faltar. Agora eu vou fazer a outra parte aqui da frente junto com vocês. Uma parte igual a essa, sempre com 30 bloquinhos aqui. Que no meu caso foram 90 pontos mais 5, que é essa parte aqui para virar. Eu tô usando fio Charme, o azul bique, que é a cor 2829, e eu tô usando esse verde, que é a cor 5203. A Charme indica usar uma agulha de 2,5 a 3. Eu tô usando uma agulha de 4, porque eu tenho um ponto mais apertado e eu também gosto do trabalho um pouco mais soltinho. Então, eu vou começar a fazer agora a outra parte da frente. É sempre a mesma coisa, tanto as costas como as duas partes da frente. Aqui o nozinho corrediço. E vou fazer minhas 90 correntinhas mais 5. É aquilo que eu te disse, se você não tem certeza, vai fazendo, vai medindo. Eu meço do ombro até o comprimento que eu quero. E aí, faço as correntinhas e vou medindo. 99, 100. Como eu disse pra vocês, eu gosto de fazer a mais, porque eu quero que tenha 30 bloquinhos. Quando eu tiver 30 bloquinhos, se for aqui, não tem problema, depois é só desmanchar essas correntinhas. Então, eu vou fazer agora, olha, essa é a minha última correntinha, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na sexta, eu venho, dou a laçada e vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Laço, conto 1, 2, na terceira venho e faço mais 3 pontos altos. E assim nós vamos formando os bloquinhos. Laço, 1, 2, na terceira venho e faço 3 pontos altos. Eu vou fazer isso até obter os 30 bloquinhos que eu preciso. Já tenho meus 30 bloquinhos, vou subir 3 correntinhas, virar o trabalho
E agora, onde tiver o espaço, eu vou fazer 3 pontos altos. Laço e faço 3 pontos altos. Laço, venho aqui no meio de um bloquinho e outro e faço 3 pontos altos. Vão ser 3 carreiras de cada cor. Então, aqui no azul eu tô na segunda carreira, ainda vou fazer mais uma e depois nós mudamos de cor. Viramos o trabalho e continuamos fazendo a mesma coisa. Essa já é a nossa última carreirinha na cor azul. A próxima nós já vamos trabalhar com a cor verde. Não tem segredo, é muito fácil e fica lindíssimo. Vou finalizar aqui com uns 3 pontos altos. Eu vou cortar o fio e vou adicionar outro fio. Eu faço assim, mas vocês podem fazer do jeito que vocês acharem melhor. Aqui eu vou fazer meu nozinho corrediço. E vou adicionar aqui no meu primeiro ponto alto. Subo com 3 correntinhas e vou aqui entre um bloquinho e outro e continuo a fazer a mesma coisa. E vou fazer 3 carreiras com o verde, 3 com o azul, até obter o número de carreiras para finalizar. São 21 carreiras. São 7 faixas, azul, verde, 7 faixinhas com 21 carreiras, como esse. Nosso trabalho, ele é assim, né? Na horizontal. Mas depois, quando nós formos montar a nossa camisa, ele vai ser na vertical. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreirinhas e quando eu tiver, eu volto para nós começarmos a montar a nossa camisa, fazer as mangas, o colarinho e todos os outros detalhes. Aqui eu já tenho as 2 peças da frente pronta. Era aqui para mostrar para vocês que eu comecei as 2 da mesma forma. Comecei com o azul e terminei com o azul, certo? Então, eu fiquei com 3 faixas verdes e 4 azuis. Agora, eu vou começar a montar aqui a parte de trás. Não tem avesso, não tem direito nem avesso essa peça, certo? Aqui nós vamos posicionar tudo. Eu vou medir mais ou menos para saber onde nós vamos começar a fazer a manga. Vocês veem que, olha, tá? Sobra isso aqui no meio, né? É aquilo que eu falei. Aqui eu vou fazer as carreirinhas de ponto baixo. Deixa eu pegar aqui e eu vou marcar para nós começarmos a costura. Aqui no último pontinho. Certo? Vou marcar aqui para fazer uma prova, para ver se eu preciso de mais ou se tá suficiente. Começar a fechar a blusa e fazer a manga. Eu medi no corpo, eu deixei 10 bloquinhos, mas eu achei que tá um pouco apertada. Então, eu vou colocar 11 bloquinhos de um lado e 11 bloquinhos do outro. Agora já tá bom. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a costurar nossa camisa. Aqui nas laterais, deixando só o espaço para manga. Aqui no ombro, daqui até aqui onde eu marquei, aqui ficaram 2 faixas. Aqui atrás ficam 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ficam 5 aqui atrás.
E aqui na frente ficam 2, tá bom? E aqui também vou costurar, e aqui na outra lateral também. Eu vou costurar com agulha de tapeceiro, que eu vou vir aqui. Como eu disse pra vocês, não há direito, não há avesso. Então, eu vou costurar desse mesmo jeito aqui que eu coloquei. E depois eu desviro quando for fazer os acabamentos. O meu trabalho predomina a cor azul. Então, provavelmente eu vou gastar muito mais do azul do que do verde. Depois eu já digo pra vocês quanto. Aqui na terceira correntinha, né? Vou pegar nas 2 alcinhas aqui também. Aqui, eu vou fazer um nozinho, 2 nozinhos para reforçar bem. Eu vou começar. Aqui, ó, onde tá o ponto é o que eu tenho. Vou vir aqui. Vou começar a esconder já esse fiozinho, deixar ele aqui no meio. Vou vir aqui na outra correntinha. Vou pegando as 2 alcinhas das correntinhas. Deixa eu ver como tá ficando. Olha, vai ficando perfeito. Com agulha de crochê é bem mais rápido, bem mais prático. Só que fica mais pesado. Essa aqui demora um pouco mais, mas vale a pena. Vale a pena porque fica um trabalho excelente. Assim que eu acabar de costurar tudo, eu volto para nós irmos para o próximo passo. Aqui no finalzinho, no meu último pontinho aqui, para formar a manga, eu também dou uma reforçadinha. Só um nó, dou outra passada aqui, faço outro nozinho. Aqui eu já acabei, fiz a costura aqui do ombro, onde é verde eu fiz com verde, onde é azul eu fiz com azul. Ainda tenho que arrematar aqui os fiozinhos. Aqui também já foi feito, aqui nas laterais. Agora eu vou começar a fazer a manga. Como aqui acabou em azul, agora eu já coloquei a peça do lado correto. Aqui é o lado direito. E aqui nós vamos começar a manga. E como aqui acabou em azul, nós vamos começar em verde. Começo aqui com um nozinho corrediço. E vou adicionar aqui. Eu vou adicionar aqui. Aqui nessa parte. Que eu vou subir com 3 correntinhas. E aqui nesse mesmo buraquinho, eu vou fazer um bloquinho. Eu venho aqui no próximo buraquinho, ó. Que é esse. Aqui, ó. Que é a costura da lateral. Eu pus um bloquinho aqui. Aqui eu venho no próximo buraquinho e faço mais um bloquinho. Fechei aqui com um ponto baixíssimo e vou correr aqui com baixíssimos até chegar aqui, ó, nesse espacinho. Aqui eu vou fazer um ponto baixo, 1, 2 correntinhas e já faço meus 2 pontos altos. E vou fazer toda a volta, preenchendo cada espaço entre um bloquinho e outro com 3 pontos altos. Eu fiquei com 22 bloquinhos. A outra manga também tem que ficar com o mesmo tanto de bloquinhos. Eu vou fazer 3 carreiras com verde, 3 com azul, como nós fizemos até agora em todo o trabalho. Eu ainda não sei quantas carreiras eu vou precisar para deixar a manga num comprimento desejado,
Depois eu passo para vocês, mas cada um pode deixar do comprimento que quiser, que achar melhor, que é mais comprida, mais curta. Aqui eu já tenho as 2 mangas finalizadas, 3, 6, 9, 12, 15 carreiras, e fiz uma última de acabamento de pontos altos. Aqui já estão as 2 mangas, exatamente iguais. Agora, eu vou começar a fazer o colarinho da camisa. E eu vou fazer ele com a linha azul e vou fazer com pontos baixos. Começar aqui pelo... Vou começar aqui, pegando aqui. Na nossa terceira correntinha. Aqui eu vou fazer um nozinho corrediço. Vou contar aqui. 1, 2, aqui na terceira. Fazer meu primeiro pontinho baixo. Subo correntinha. Vou fazer um pontinho baixo. 2 pontinhos baixos em cada espaço. Aqui onde é ponto alto, 2 pontinhos baixos. Aqui onde temos correntinhas, 2 pontinhos baixos. Aqui onde é ponto alto, 2 correntinhas. Aqui nas correntinhas, 2 pontos baixos. E assim, cada espaço eu vou fazer 2 pontos baixos. E vou fazer isso até chegar lá na outra pontinha. 2 aqui. Vou ver se eu já vou escondendo algum fiozinho por aqui. Faço 2. Aqui no final eu vou fazer mais um. Fica isso. Aqui eu faço uma correntinha, viro o trabalho. E aqui no mesmo ponto eu vou fazer outro ponto baixo. Aqui chegando no final, 62, 63 pontos. Subo uma correntinha, viro. Aqui no mesmo lugar, no mesmo ponto, faço meu primeiro ponto baixo. E vou seguir fazendo até o final, quantas carreiras forem necessárias. Olha que lindo que vai ficando. Aqui no final, subimos uma correntinha, viramos o trabalho. E aqui no mesmo ponto da base, no primeiro, fazemos o nosso primeiro ponto baixo. E vamos seguir fazendo isso. Aqui eu tenho meu colarinho pronto. Olha que lindo que ele fica. Ainda não cortei aqui o fio. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Eu fiz 13 carreiras. Mas quem quiser fazer mais, faz. Quem quiser fazer menos, faz também. Agora, o que nós vamos fazer é aqui, onde nós vamos colocar os botões, tanto de um lado quanto do outro. E nós vamos fazer também com pontos baixos. Eu vou fazer um nozinho. Vou virar aqui. Vou passar a agulhinha aqui por trás dos pontinhos. E vou trazer ela aqui pra dentro. E aqui eu vou cortar.
Agora eu vou começar a fazer aqui. Esse lado vai ser onde nós vamos fazer a cava. Eu vou começar aqui por baixo. Até aqui. Aqui eu ainda tenho correntinhas, daquelas correntinhas que eu sempre faço a mais. Vou desmanchar aqui. Já desmanchei algumas, mas deixei aqui para vocês verem. É muito simples de desmanchar. Só toma cuidado para... Aqui, ó. Vou aqui fazer meu nozinho corrediço. Eu sempre começo com nozinho corrediço. Eu tô numa fase que eu começo com nozinho corrediço, porque eu começo de várias formas. Aqui tá o nozinho corrediço. Venho aqui nesse primeiro ponto, que é onde tá os 3 pontos altos, e vou fazer uma correntinha. Já vou arrematar os fios aqui, gente, que eu puder. Esses 2 aqui eu já vou arrematar. E agora, dentro de cada espaço, eu vou ver o que eu faço. 1, 2, é isso. 2 nos espaços, 1 no bloquinho. 2 aqui nos espaços. 1 no bloquinho. Essa carreira eu vou fazer ela todinha com pontos baixos. Na segunda carreira, a gente já vai fazer correntinhas para ir formando a nossa cava pro botão. Cava não, esqueci como chama. O espacinho para nós colocarmos os botões. Eu vou fazer até aqui. 1, 2. Aqui a terceira. Uma, 2, aqui a terceira. Cheguei aqui no final, vou fazer aqui, ó, 2 correntinhas aqui. Vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas não. Cheguei aqui no final, fiz 2 pontos baixos. Aqui já é a gola, eu não faço. Subo uma correntinha, vou virar o trabalho. E agora é quando eu vou aqui, ó, no mesmo ponto, um ponto baixo, 2, opa, 3. Aqui é onde eu vou começar a fazer a cava, então eu trabalhei 1, 2, 3. Vou fazer 1, 2, vou pular 1, 2. No terceiro, eu venho e faço um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver. Tem certeza, gente? Coloca aqui a blusa arrumadinha e vamos ver onde nós vamos pôr os botõezinhos. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ó, vai ser aqui, certo? Aqui, outro aqui, será? É isso, a cada 6 pontinhos eu vou fazer. Então, aqui foram 1, 2, 3 pontos baixos, 2 correntinhas, pulei 2, no terceiro eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora eu faço 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2, na terceira faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5 e
6. Agora faço 1, 2 correntinhas, pulo 1, 2 na terceira, e é isso. De 6 em 6 eu vou fazer. Eu acho que vai ser suficiente para ela ficar bem fechadinha. Sim. Eu tô fazendo uma cava pro botão a cada 6 pontos, mas quem preferir pode fazer de 8 em 8, de 10 em 10. Isso. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 correntinhas, 1, 2, pulo 1, 2 na terceira, faço mais 6 pontos baixos. Uma, 2 na terceira. Aqui no final, olha, não vai ter 6, mas não tem problema. Vai ter 1, 2, 3, 4 e 5. Subo aqui uma correntinha. Viro o trabalho. Aqui no mesmo pontinho faço um ponto baixo. E agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Que ainda temos que fazer o acabamento. Aqui onde tem as duas, eu vou fazer aqui dentro. E vou seguir fazendo normalmente, ponto baixo em cima de ponto baixo. Onde tem correntinha, eu faço 2 pontos baixos dentro das correntinhas. Vão ser 3 carreirinhas de um lado e 3 carreirinhas do outro. É isso, olha. Aqui, nessa parte eu fiquei com um total de 90 pontos, tá? Então, aqui recordando, 3 pontos baixos e fiz a primeira cava com 2 correntinhas. E a partir daqui, eu já comecei a fazer 6 pontos baixos, 2 correntinhas, 6 pontos baixos, 2 correntinhas, até chegar aqui no final, que eu fiz os 6 pontos baixos, 2 correntinhas, e aqui deu só 5 pontos, não tem problema nenhum. Chegando aqui no final da nossa terceira e última carreira, faço aqui meus 2 pontos baixos dentro da alcinha, 1, 2, e acabo aqui os 3 pontos baixos. Passo aqui um nozinho, viro aqui para a parte de trás. Vou passar por aqui para esconder nosso fiozinho. Corto, e esse lado já está finalizado. Que bonitinho que fica lindo. E agora eu vou, dá pra ver aqui as cavinhas, tá vendo? E agora nós vamos fazer esse outro lado vão ser 3 carreirinhas de ponto baixo, exatamente iguais a essa, só que sem cavas, porque aqui é onde nós vamos pôr os botões. Aqui eu já finalizei os 2 lados, esse é o lado com a cava,
com as cavas de botão. Aqui eu tenho que costurar os botõezinhos. A bolinha está perfeita. E agora eu vou fazer o acabamento aqui de baixo. Aqui eu vou fazer tudo em pontos altos, como eu fiz aqui na manga. Com o meu nozinho corrediço, certo? Vou colocar aqui no primeiro. Vou pegar assim, esse. Uma, duas e 3 correntinhas. Já vou pegar os 2 fiozinhos aqui, vou esconder eles. Vou fazer 2 pontos altos. Aqui onde nós fizemos ponto baixo, eu vou vir aqui no meio, entre uma carreira e outra, faço um ponto alto. Aqui na primeira carreirinha faço outro ponto alto. Muito afastado, talvez, né? E aqui, ó, aqui eu vou fazer 2 pontos altos, aqui no bloquinho 2 pontos altos. Vai ser sempre assim. E já vamos arrematando a maioria dos fiozinhos. Vou fazer toda a volta. Aqui, ó, onde chegou a nossa costura da lateral, eu fiz aqui 2 nas correntinhas e aqui vou fazer um bem aqui na costura, entre uma parte e outra. E já venho pra cá e faço os 2 pontos altos. Tirar esse fio daqui, pronto. E sigo fazendo meus pontinhos altos. Então, quando chegar ali na emenda de uma das costas com a frente, a gente faz um pontinho alto no meio da emenda, para não ficar muita distância, tá? E vai ficando assim, olha. Nosso trabalho fica bem bonitinho, delicado. Olha, vou mostrar pra vocês como eu encapei os botõezinhos pra camisa. Acho que ficou bem bonito na cor verde, destaca. É um botãozinho bem simples, desses dos mais baratinhos. Pra quem quer saber o tamanho, vamos lá ver. 1 centímetro. Eu vou usar a agulha número 2. Vou começar fazendo o anel mágico. Faço uma correntinha. E agora eu vou fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Quanto mais apertadinho ficar, melhor. É que essa é a agulha menor que eu tenho. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Nós vamos fechar um pouquinho. Não vamos fechar muito, senão dificulta para trabalhar. Depois, no final, a gente fecha ele bem. Vou vir aqui no primeiro ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Que eu subo uma correntinha e vou fazer 6 pontos baixos aqui. Primeiro pontinho baixo, segundo, terceiro, quarto e quinto. E o 6º pontinho baixo aqui. Pego o seguinte e fecho com um ponto baixíssimo, novamente.
Olha, aqui depois que nós fizemos a primeira carreira com 6 pontos baixos, fechamos com ponto baixíssimo, subimos uma correntinha, fizemos mais 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O ponto baixíssimo, na verdade, é só para a gente ter aqui as alcinhas das correntinhas para quando eu puxá-las, para fechar o nosso círculo. Aqui, depois de ter feito isso, nós vamos fechar bem aqui o ponto, o nosso círculo mágico. Vou virar aqui o nosso trabalhinho certinho, certo? Esse é o fio do círculo mágico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui o fio na minha agulha e vou mais ou menos alinhavar. Eu vou pegar alcinha por alcinha, ó, vou alinhavar todas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora que eu alinhavei todas, eu vou pegar o botãozinho. Podem ver que eu tô usando botãozinhos, olha, diferentes do simples. O importante é que eles tenham o mesmo tamanho. Então, agora eu vou pôr o meu botãozinho aqui dentro. Poderia fazer sem botãozinho? Poderia, mas eu acho que o botão deixa um pouquinho mais firme, sabe? Então, agora eu coloco o meu botão aqui dentro e vou puxar. Puxar tudo que nós alinhavamos, viu? Ó, quando a gente puxa, fica tudo fechadinho, olha. Agora eu aproveito o meu fiozinho do círculo mágico e já dou aqui um nozinho. Tá 2 nozinhos. E aqui tá o nosso botãozinho. Fica muito fofo. E agora é só seguir aqui, colocando os meus botõezinhos. Olha, aqui ó, fica assim, solto. Um lado fica mais apertadinho, o outro fica mais solto. Então, o que eu faço? Eu volto a linha aqui pelo mesmo buraquinho. E vou passar ela aqui pelo cantinho do botão, para ele ficar mais firme aqui no nosso trabalho. E agora, eu volto ela de novo aqui para dentro. Tento pegar ele aqui, ó. E agora, quando eu faço o nozinho, ele tá mais firme, tanto de um lado quanto do outro.